Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom, podemos conversar acerca da palavra do Senhor, trazer ao nosso coração o entendimento daquilo que precisamos melhorar, crescer, aprimorar na nossa vida de família, na nossa vida de casal, naquilo que é o nosso ministério. Eu vejo Deus sempre ativando, nos dando ferramentas para sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Talvez você já tenha dito ou ouvido alguém dizer que não era uma pessoa perfeita, que perfeito é só o Senhor, mas quando a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, não tem como aperfeiçoar alguma coisa que não seja perfeita. Deus fez o ser humano perfeito e está nos aperfeiçoando através da palavra, através da oração, através do Espírito Santo. Quando nós permitimos isso, quando nós nos limitamos e dizemos, não, existe tal coisa e tal situação, só Jesus que eu não sou. A gente quer se limitar naquilo que é mediocridade e queremos que o Espírito Santo e Deus atenda aquilo que é a nossa carência, sem que a gente se fortaleça para sermos aquilo ou a expressão daquilo que Deus nos chamou para ser. Todas as vezes que alguém se move por necessidade, e essa necessidade de não se esforçar para que em Cristo sejamos aperfeiçoados, nós vemos que a maioria de nós, quando nos movemos naquilo que é uma necessidade, quando a gente não quer se esforçar para sermos melhor, para suprirmos em Deus aquilo que é a nossa carência, a gente se move exatamente por conta disso. A carência é aquilo que falta, é aquilo que nos faz nos mover por uma necessidade, por um vazio. Quantos casamentos eu conheço que, ao acontecerem por aquilo que seria uma carência emocional, ou carência financeira, ou até mesmo carência sexual, pasmem, eu conheço pessoas que se casaram por conta das suas carências sexuais, suas carências financeiras, aquilo que seria a provisão, sair da casa dos pais. Quantas pessoas eu conheço que por conta de uma carência, uma necessidade, se envolveram com matrimônio e hoje a grande maioria está sofrendo, divorciado, sem nenhum tipo de entendimento, e o contexto dessa pessoa é pior do que no início, do que antes. Quantas pessoas eu conheço que por carência e necessidade assumiram aquilo que seria uma liderança, ou colocaram qualquer tipo de pessoa para liderar, cometem-se erros e por conta disso sofrem, porque hoje para tratar a pessoa que está dentro de uma situação de uma liderança, seja um gerente de uma empresa, seja um líder de uma igreja, como isso é difícil quando nós nos movemos pelas dificuldades ou pelas carências e necessidades daquilo que é o nosso coração. Uma carência profissional, você contrata hoje um eletricista para cuidar da tua casa e é capaz de colocar fogo em toda a sua rede elétrica. E tantas outras situações, se nós não observarmos, corremos riscos de nos machucarmos e ferirmos de maneira a trazer ecos eternos para a nossa vida. Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Qualquer setor de RH hoje vai cometer seus erros. E nós não vamos abrir mão daquilo que são as nossas experiências de decisões que muitas das vezes são erradas. Mas, a bem da verdade, o que a gente precisa ter vergonha na cara, de não errar na mesma coisa. Efésios capítulo 4, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ele está dizendo, olha, eu rogo, eu estou pedindo que vocês prestem atenção à maneira que vocês estão vivendo. Quando é que uma pessoa começa a se perder na estrutura da sua vida? É quando não está observando a maneira a qual está se movendo, não observa as decisões que foram tomadas, os motivos que levaram a vida ou a pessoa a chegar até aquele momento das decisões da sua existência. No versículo 22 do texto de Efésios 4 diz: portanto, abandonem a velha natureza que
que vocês tinham, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado, que estavam sendo destruídos pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Quantas vezes nós, não entendendo esse processo da existência da nossa vida, continuamos ainda, por carência, nos relacionando na igreja, nos casamentos, no trabalho, e não somos aperfeiçoados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Essa construção de mundo, né, nesse tempo, onde nós olhamos à nossa volta e muitos de nós estamos nos envolvendo com o Evangelho, com a igreja, por necessidade e por carência, não por uma consciência de quem Cristo é. E o quanto essas demandas emocionais, essas carências da nossa alma, dificultam a estrutura e o andar daquilo que é a nossa existência. Talvez você hoje está vivendo um tempo aí de angústias, de dificuldade, de limitações, de sobrecarga, de olhar para o teu casamento, ver as dificuldades na tua estrutura de casamento, naquilo que são a história da vida, né? E você começa a colocar em xeque o amor, começa a colocar em xeque a estrutura familiar, aquilo que é o seu trabalho, a tua empresa. Você começou um projeto de uma empresa, algo grande naquilo que Deus te deu como direção, e no meio do caminho, os seus desejos, né, a sua carência foi falando mais alto e você acabou colocando os pés pelas mãos, se perdendo-se de você mesmo e o pior, talvez até se perdendo de Cristo, da palavra e da igreja. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Você está sendo aperfeiçoado através da palavra. Então aproveite esse tempo onde de repente o teu casamento está recebendo aí um bombardeio e você está sendo confrontado nas suas necessidades e carências, a sua vida profissional, o teu ministério. Aproveite isso para melhorar, para aperfeiçoar, para olhar de que maneira você está administrando aquilo que o Senhor te entregou, para que você possa fazer da melhor forma possível e para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado na sua vida, na sua estrutura de família, no nome de Cristo Jesus. Eu creio que isso é uma verdade para cada um de nós. Lá em Judas, no capítulo 5, o Senhor diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Mesmo depois de ter trazido libertação para o povo de Israel que estava no cativeiro, mesmo depois de terem libertado, tirando da terra do Egito, destruiu aqueles que não creram. Que eu e você, libertos em Cristo, sejamos edificados, sejamos, através daquilo que é o Espírito Santo, tendo uma nova construção, uma mudança da maneira que a gente pensa, para que nós possamos não nos mover por carência, por necessidade, mas por fé. Não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por fé. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração nesse dia. Beijo no teu coração, paz de Cristo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fique com Deus.